Olá pessoal, tudo bem? Vou colocar aqui o tema. Escrever aqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Todo mundo me ouvindo bem? Boa tarde, todo mundo. Feliz ano novo. Que esse ano seja maravilhoso para todo mundo. O melhor ano da vida de vocês. Eu até postei nos meus stories, mas enquanto todo mundo tá entrando, eu vou falar um pouquinho que a partir de hoje até o dia 25, então a gente tem aí 16 dias, vou fazer lives diárias no meu perfil sobre temas diversos. Queria dar um oi geral. E às 13 e às 21. Na live das 21 vai ter o formato de mentoria. Então eu vou chamar alguém que estiver online, que quiser participar, para a gente resolver alguma questão de projeto e para eu conseguir ajudar alguma questão que essa pessoa esteja passando. Então, se você tem alguma questão de iluminação que você quer aprender, alguma questão que você quer trazer, ou você tem um projeto que você está com um problema que você precisa solucionar, se prepara e já se programa para estar online às 21 horas para a gente conseguir resolver sobre isso, tá? Conversar sobre isso também. Vai ser uma mentoria online, mas muito produtiva. A ideia é que seja muito produtiva e que consiga solucionar alguma questão, algum ponto. As lives das 13 eu vou trazer temas diversos, então se vocês quiserem dar sugestões de temas também, por favor, a gente vai conversando um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando. Quem quiser clicar no aviãozinho e convidar algum amigo para assistir essa live, clica aqui embaixo no aviãozinho e já convida alguém. Vamos lá, todo mundo chamando 2 pessoas para essa live bombar e aparecer mais no perfil dos outros seguidores. E quem tiver alguma pergunta durante a live, clica aqui na interrogaçãozinha e também manda pergunta que a gente vai conversando. A partir do dia 26 vai ter uma semana de imersão, mas eu falo sobre isso mais pra frente. O tema de hoje que eu queria trazer pra gente conversar, e aí vocês vão mandando as perguntas, por que não pensar na lâmpada e na luminária? Eu sempre falo sobre isso nas minhas lives ou em alguns vídeos no meu perfil, no meu feed. Também falo sobre isso bastante no meu curso, que a gente não tem que pensar na luminária, a gente não tem que pensar na lâmpada e na luminária. Por que isso, né? Por que isso tem a ver? Alguém tem alguma ideia? Se alguém tiver alguma ideia do porquê disso, escreve aqui nos comentários. Então eu sempre falo que a gente não tem que pensar na lâmpada e na luminária. Esse pensar na lâmpada e na luminária é o final do processo. Quando a gente faz um projeto de iluminação, assim, tô partindo do pressuposto que todo mundo aqui é arquiteto, profissional do mercado, engenheiro, paisagista. Da mesma forma que a gente conceitua o projeto de arquitetura e de interiores, a gente também tem que conceituar o projeto de iluminação. Por quê? Se a gente já começa pensando... O maior erro, na verdade, dos arquitetos que eu vejo, um grande erro... a Fê é minha aluna, tá vendo? A Fê já deu uma resposta matadora e assertiva. O maior erro que eu vejo entre os profissionais é pegar uma planta, né? Pega uma planta em branco, vai até uma loja... uma planta só de layout, vai até uma loja e fica lá escolhendo luminária. Gente, se vocês soubessem de quanto ruim é isso, primeiro que você perde tempo. Exatamente, Cláudia. Primeiro que você perde tempo e segundo que você barra muito o seu processo criativo. A gente tem que pensar na luz. O nosso produto é a luz e não a luminária e a lâmpada em si. A lâmpada e a luminária é apenas um meio facilitador que vai entregar o efeito de luz que você quer para aquele ambiente. Vou dar um exemplo prático, tá? Então, como que eu faço essa conceituação, né? Você fala, Nick, muito teórico para mim. Dá uns exemplos práticos. Bom, a gente tem uma sala de estar com um painel de TV, um sofá e uma poltrona, tá? Vamos imaginar isso. Se você chega e fala assim, vou colocar um trilho, é isso que você vai ter, aquela luz de foco do trilho. Agora, se você pensa... Nessa sala, como as pessoas vão assistir TV, eu quero uma luz indireta, mais acolhedora e aconchegante, que traz esse efeito de aconchego.
Eu quero também uma luz bem marcada para destacar esse quadro que eu tenho na parede. Você começa a pensar no efeito de luz e na sensação que o seu cliente vai ter ao entrar naquele ambiente. Qual é a sensação que você quer passar? Qual é a sensação que você quer que ele tenha? Qual que é o primeiro plano? Qual que é o primeiro item que você quer que aquela pessoa veja ao entrar no ambiente? Esses pontos têm que ser analisados e têm que ser considerados na hora de fazer o conceito. Então, pensando, uma sala de estar, eu quero passar a sensação de aconchego, eu quero uma temperatura de cor mais quente para deixar o ambiente mais quente no sentido de temperatura, de aconchego e não de esquentar. E eu quero uma luz indireta para deixar o ambiente bem confortável. Como que você vai fazer essa luz indireta? Não sei. Eu ainda não sei, eu tiro todas as soluções da minha cabeça primeiro e fico pensando no que eu quero que aquele ambiente tenha. Tem um quadro ali, legal, vou destacar esse quadro. Como que eu vou destacar esse quadro? É com embutido? É com trilho? É com perfil de sobrepor? Não sei ainda, é com embutido de piso? Não sei, essas soluções vão vindo depois. Por quê? Conforme você vai analisando o projeto, vai vendo quais são as possibilidades, as respostas vão vindo junto com você, tá? E é muito legal porque quando você começa a conceituar, você abre muito o seu leque de oportunidades, né? Então, eu quero uma luz indireta na sala. Como que essa luz indireta pode ser feita? Através da minha marcenaria, do painel da minha marcenaria, com pendente de luz indireta que explode no teto e volta por reflexão, com uma luminária de piso ou com um abajur. Tá vendo quantas opções eu tenho, quantas opções eu consigo, diferente de tipo, vou pôr um trilho, quando você já vem com uma luminária com uma solução pronta. Então, essa questão de você pensar no conceito, pensar na luz, no efeito de luz, te abre muito mais a cabeça. E aí depois você vê, quais opções, quais soluções, quais tipos de luminária me entregam esse tipo de luz, esse tipo de efeito. E aí você vai vendo qual que é a melhor solução. E aí no final do processo você faz o cálculo de verificação para ver se aquela quantidade de luz, aquele fluxo luminoso daquela luminária te atende ou não. Gente, faz sentido para vocês? Quem tá conseguindo entender, quem me acompanha, manda um joinha aí no chat. O Hugo aqui, é mesmo, o conceito é o mais importante para fazer o projeto de iluminação. É isso, realmente o conceito acaba sendo mais importante. A gente não pode atrelar o nosso projeto a simplesmente especificação de luminárias. A especificação de luminárias é importante? Claro, com certeza, mas como eu disse, ela é o último do processo, né? Um dos últimos do processo, porque ela vai ser um meio facilitador. Ela que vai entregar a luz que você quer. Mas ela não pode ser o principal. É importante? Mas não é o principal. E é aí que muita gente fala o seguinte, né? Poxa, mas eu não consigo não consigo pensar em soluções diferentes. Claro, se você começa já pensando na lâmpada e na luminária, você não vai conseguir pensar em soluções diferentes. Porque você já barra o seu processo, você já fica com aquilo na cabeça. Vou pôr um trilho no meio da sala. Sendo que a iluminação, né, é muito mais do que isso. Então, pegando esse exemplo da luz indireta. Você quer uma luz indireta na sala. Legal. Você pode usar a sua marcenaria como meio facilitador para te dar essa luz indireta. Ou você tem vigas aparentes. Você pode colocar um perfil de luz indireta, um perfil assimétrico na lateral da viga para te dar essa luz indireta também. Não necessariamente você precisa usar aquele ponto central, aquele pendente com ponto central, pendente centralizado no ambiente, no caso. Ou você pode usar uma luminária de piso para te dar essa luz indireta que cria um efeito mais acolhedor e aconchegante, ilumina o ambiente como um todo. Então, analisar essas soluções, analisar as opções também é importante. Mas eu não quero que o meu cliente tenha que acender uma luminária de piso toda vez que ele entre no local e tal. Legal. Legal, você pode colocar uma tomada comandada, sabe? Então, essas questões a gente vai
vendo quais são os problemas, né? E vai tentando resolver isso à medida que o projeto vai crescendo. E um fato muito importante também, gente, é que assim, a partir do momento que você faz essa conceituação, pensa na luz e pensa nos efeitos, o projeto ele fica muito mais complexo, ele fica muito mais bem estruturado e muito mais bem conceituado também. Por quê? Vocês já pensaram que assim, é muito fácil você pegar, você escolher luminárias, né? Muito fácil assim, é muito mais simples você escolher luminárias e dispor elas no ambiente. Ah, eu vou colocar um embutido de 2 em 2 metros, tá? Tô supondo. De 2 em 2 metros, a cada 2 metros, um embutido duplo com uma lâmpada de foco aberto. Legal, isso é muito fácil, qualquer pessoa faz. Agora, pensar no conceito de iluminação. Como a pessoa vai se sentir ao entrar naquele ambiente? O que ela vai ver primeiro? Por quê? Luz também é informação, eu sempre falo sobre isso, né? A superfície que tiver iluminada é o que você vai ver primeiro ao entrar naquele ambiente, porque você dá luz para ela, você dá informação para aquela superfície, para aquela parede com revestimento diferenciado e tal. Pensar nisso é muito mais difícil. Esconder as luminárias, ter aquele efeito surpresa, né? Quando você entra no ambiente e você fala assim, da onde vem essa luz? Eu acho isso incrível, mas é muito mais difícil. Você tem que entender realmente o que é um efeito de luz indireta, o que é uma luz de foco, o que é uma luz difusa, para você conseguir criar essas soluções diferenciadas e essas iluminações surpresas que eu falo, né? Esconder a fonte luminosa. Por quê? De novo, dispor de embutidos, dispor de luminárias, soltar luminárias no teto é muito fácil, só que a gente não precisa usar só o teto, né? Eu sempre falo sobre isso também. Por que usar só o teto? Por que usar a iluminação só de teto? Você pode muito bem usar suas marcenarias, usar o que você tem a seu dispor. Então, valorizar a arquitetura, usar a arquitetura também. Gente, falei sem parar. Me fala se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo, estão acompanhando. E uma coisa também, assim, que eu recebo muito, que acontece muito no meu Instagram, que eu vejo muito nos meus cursos também, agora menos, porque à medida que os alunos vão evoluindo no curso, isso vai ficando mais claro, né? As pessoas me mandam perguntas assim, Nick, qual LED uso na sala? Nick, qual fita de LED uso na cabeceira? Qual é a lâmpada que eu uso na minha cozinha? Não sei, qual que é o seu conceito de projeto? Então, a pergunta certa seria, Nick, qual efeito de luz eu uso na cozinha? E não a lâmpada, a gente não pode pensar na lâmpada. Eu vejo alguns erros aí, né? A pessoa já está pensando na lâmpada sem antes ter conceituado, mas qual que é o efeito que você quer? Qual que é a sua intenção com essa iluminação? Ah, eu quero um efeito de luz difusa. Legal. Então vamos pensar no efeito de luz difusa. Como que esse efeito vai se comportar no seu ambiente? Como que vai se comportar no todo do projeto também? E a gente não pode pensar em itens isolados, né? Faz o projeto e depois você insere uma marcenaria iluminada. Por que não pensar em itens isolados? Porque o projeto ele é composto por um todo. Então, a iluminação do ambiente como um todo. E aí que acontecem os excessos, né? Os maiores problemas em projeto de iluminação que eu vejo hoje em dia é a luz excessiva e não a luz em falta. Às vezes a pessoa tem tanto medo de faltar luz que ela carrega na iluminação. E isso também não é bom, né? Um ambiente muito iluminado, ele não é confortável, não é agradável de estar, né? Para com esse medo, não tem que ter essa aflição, não tem que ficar aflitiva, pensando que vai colocar muita iluminação naquele ambiente. Por isso que as referências são tão importantes, né? Você tem que ter referência. Como que você aprende? Estudando e referência. A iluminação é algo muito subjetivo, mas o projeto ruim não é, porque a pessoa sente que está num ambiente com uma iluminação ruim, né? Se sente desconfortável, aquela luz. Quem aqui vou fazer uma pergunta para vocês responderem. Quem aqui já foi em algum restaurante que tinha um foco de luz bem em cima da sua cabeça?
como que vocês se sentiram com isso? Se sentiram bem? Se sentiram confortável? Achou totalmente desconfortável? Ficou com vontade de ir embora e tal? Me responde aqui se alguém já teve esse tipo de sensação, tá? Então, essa questão de escolher a lâmpada e a luminária no final do processo é o quê? Para você conseguir conceituar muito bem o seu projeto, estruturar muito bem o seu projeto. E você não fica... calor, ó lá. Tá vendo? Incomoda demais, demais. O que é isso? Um projeto de iluminação ruim, um projeto mal pensado, que não tem um conceito definido. É isso, gente. O pior é quando bate a cabeça na luminária que fica focando bem no rosto. Horrível, desconforto total. O que você sente com isso? Que você quer ir embora logo, você não quer ficar naquele lugar, você não está se sentindo confortável. Essa questão de criar sensações nos ambientes, eu acho extremamente poderosa no mundo da iluminação. Então, sim, a gente tem sim que pensar o que eu sempre penso quando eu vou projetar, né? Então, eu estou criando o meu conceito. O que eu quero que o cliente sinta ao entrar nesse ambiente? Um ambiente impessoal, mais frio, mais distante? Ou não, eu quero que ele sinta aconchego, acolhimento. Claro que às vezes, quando você tem, por exemplo, e você tem muito que atrelar as expectativas do cliente com o conceito que você vai atribuir, com as sensações também. Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes se você está fazendo por exemplo, uma rede de fast food, você não vai fazer o mesmo tipo de iluminação que você faria num restaurante refinado. Eu sempre dou esse exemplo, mas é para vocês conseguirem visualizar, porque esses dois exemplos acabam sendo muito mais presente no dia a dia e na vida de todo mundo, né? Então a gente tem sim que atrelar o conceito do projeto de iluminação com as expectativas do cliente, com o que ele quer comunicar também. Ele quer comunicar o que numa rede de fast food? Olha, come rápido e vai embora porque a mesa tem que rodar. Por quê? É um ticket médio mais barato que ele vende ali. Já num restaurante refinado entra, senta, se sinta em casa, peça entrada, prato principal, sobremesa, 1, 2, 3 garrafas de vinho, converse, se sinta acolhido aqui, é para você ficar mais, porque o ticket médio desse restaurante é mais alto, só que se a pessoa não permanece ali, ela não vai consumir, né? Ela vai comer o quê? Uma entrada e vai embora, então a conta desse restaurante vai ser baixa. E o cliente, o investimento que ele teve, consequentemente, não vai ter um retorno alto, não vai ter um retorno muito rápido. Então, a gente tem que pensar nesses cenários para conseguir conceituar a nossa iluminação, para conseguir propor uma iluminação mais assertiva para cada projeto, tá? Quando eu falo assim, tipo, a gente pensa no projeto e depois pensa nas soluções, isso também é muito bom, porque... Vamos pensar num cenário, né? Você fez dessa sala que eu falei, então você quer uma luz indireta. E aí você decidiu, depois de pensar em todo o projeto, que você vai criar a sua luz indireta através da marcenaria. Eu gosto muito de deixar o teto mais limpo, né? Não colocar muitas luminárias no teto. Porque quando você entra no ambiente, você não vê muito o piso, né? E eu sempre falo isso. Por que as pessoas pensam em paginações de piso e não se preocupam com a paginação dos tetos, com os desenhos dos tetos? Porque quando você entra no ambiente, você vê muito mais o teto do que o piso. Não que você tenha que deixar o piso de lado, mas, por exemplo, às vezes tem móveis... tapetes, marcenarias em cima daquele piso todo e você não consegue ter uma visualização da extensão daquilo. Já no teto não, você vê, olha, ali todinho o teto quando você entra no ambiente. Então é muito importante que você pense nessa paginação, nesse desenho dos tetos. Como que ele vai se comportar ali? O que vai acontecer, né? Como que você vai visualizar isso? Então eu gosto muito de deixar os tetos livres, não colocar muitas luminárias, porque como eu disse, colocar a luminária no teto é muito simples. Então eu decidi que a minha luz indireta vai ser feita pela minha marcenaria, beleza.
Aí chegou na obra, o que acontece? Não dá para trazer o ponto de luz para minha marcenaria e eu não consigo criar esse ponto de luz indireta. O que você faz? Se você pensou só na lâmpada e na luminária, você sente e chora, né? Por quê? Você já definiu aquilo, você já escolheu o trilho da sua luz central ali, do seu ponto central. E aí, que outra solução você vai dar ali? Você vai trocar um trilho por um plafond? Você vai trocar uma iluminação de marcenaria por o quê? Agora, se você pensa no conceito, você fala, peraí, é uma luz indireta que eu quero aqui. Não deu na marcenaria? Vamos colocar uma luminária de piso, um abajur, uma arandela na parede com luz indireta. Vamos colocar um pendente com luz indireta também, uma régua, uma luz linear. Vamos colocar o perfil na lateral da viga. Entende que quando aparecem os problemas, as soluções também são muito mais simples. Que soluções vocês dariam nesse caso? Não deu para iluminar a marcenaria. O que vocês fariam? Vamos ver se alguém responde. Acaba sendo muito mais fácil para a gente trocar a solução, porque o conceito vai ser o mesmo. O conceito vai ser qual? Luz indireta. A solução pode ser, enfim, qualquer uma, mas sente e chora, Vanessa. A solução pode ser outra, mas arandelas, Mirella, parabéns. Usar as paredes também. Por que só usar o teto? Né? A gente tem que se questionar disso. Por que só usar o teto? Claro, é uma cultura, mas a gente pode quebrar um pouco dessa cultura. Rebatedor, Sandra, parabéns. Então, o conceito é o mesmo, mas a solução pode ser diferente. A gente tem mais repertório para criar uma solução diferenciada. Boa, Mirella, abajur de piso, ou balizador, ou luminária de piso, ou arandela, ou perfil com luz indireta. As soluções são inúmeras. Você não fica preso àquilo. Você não fica preso. Essa questão de usar uma luz... Imagina você entrar numa sala, não tem absolutamente nada de iluminação de teto. A luz geral do ambiente é feita com uma luminária de piso que joga a luz pro teto. Gente, isso é incrível, sabe? Aí que nascem as complexidades dos projetos, as soluções diferenciadas, né? Porque a gente tem um conceito bem definido. Tô batendo nessa tecla porque eu vejo muita gente, por conta dessas perguntas, né? Eu recebo muitas perguntas assim. Nick, qual é a melhor lâmpada para uma sala? Cara, não sei. Depende muito do seu projeto, do estilo de efeito que você quer, como você quer aquele ambiente. Não existe a melhor iluminação, existe a melhor solução, o melhor efeito de luz para aquele projeto determinado, para aquele ambiente determinado que você pensou. Mas não existe a melhor, assim, uma regra, uma receita de bolo para falar assim, você tem uma sala, usa a lâmpada tal. Isso não existe. E se alguém falar isso para vocês, desconfiem, porque não é verdade. A gente tem que saber, tem olhar crítico, analítico, saber analisar o nosso projeto, propor algo diferente, propor a melhor iluminação de acordo com o que você quer comunicar, de acordo com o que você quer passar, o efeito que você quer para o seu projeto, para valorizar ainda mais o seu projeto. E com isso criar uma experiência para o usuário, né? Porque no fundo é isso, a gente cria experiências. Eu gosto muito quando... eu vou na casa de alguém, ou eu faço algum projeto que o cliente fala, que confortável, nossa, que gostoso acender essa luz. É isso, entendeu, gente? E não é a lâmpada luminária em si, é o efeito que aquilo cria. E tem um outro ponto muito importante, a gente não tem que ficar vendo luminária, a gente tem que ver o efeito de luz, né? O efeito de luz. A Japu Arquitetura aqui perguntou, e como convencer o cliente mais tradicional? Eu penso que a partir do momento que você tem propriedade, que você tem segurança e confiança no que você está fazendo, você consegue passar essa confiança para o cliente.
e explicar com embasamento, né? Argumentar com embasamento. E eu sempre mostro referências. Então, eu faço todo... E imagina que... Olha só, vamos lá, 2 situações. Você chega para o seu cliente que é mais tradicional e fala assim, eu fiz um conceito de projeto para você, eu pensei nisso, quando você entrar você vai ter uma sensação de aconchego, você vai ter o efeito de luz indireta e com isso você vai mostrando referências, é assim que eu faço. Uma sensação de aconchego, porque a luz mais amarelada traz essa sensação, eu quero que você se sinta muito bem no seu ambiente, na sua sala, quero que você fique por horas. Como eu vou fazer isso? Com uma luminária de piso. Ele vai olhar, com uma luminária de piso? Com uma luminária de piso por causa disso. Vamos tirar todas as luzes do teto, você mostra uma referência. Criei um efeito aqui mais que foge um pouco do tradicional, mas que também vai te dar essa sensação de aconchego. Então, a partir do momento que você vai... E aí você chega para ele e fala assim, ou num outro cenário, né? Então, eu pensei em ter uma luminária de piso na sua sala para criar um efeito de luz indireta. Ele vai falar, Não, você conceituou, embasou, explicou porquês, mostrou referências. Entende a complexidade dessa explicação e dessa apresentação, diferente de tipo, eu coloquei uma luminária de piso porque fica mais bonito e eu quero criar e eu pensei em fugir do tradicional. Não, você tem um embasamento do porquê, né? Você mostra pra ele como que você pensou, qual foi sua linha de raciocínio, qual foi sua linha de pensamento, como que você fez o conceito. Você mostra os seus croquis. Muito importante você ter croquis iluminados. Eu tenho certeza que vai dar certo. E se não der, você me conta. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, vai dar certo. Gente, então assim, a palavra dessa live é pensar na luz e não na luminária. O nosso produto é a luz e não a luminária em si, não a lâmpada. Então, pensar na luz. A gente tem que pensar na luz, no efeito de luz e não na luminária. Faz sentido para vocês? Quero ver todo mundo aplicando isso nos projetos, pensando na luz, fazendo croquis iluminados. Eu vou fazer uma live de como fazer um croquis iluminado, qual que é a importância sobre isso e tal. Mas pensar na luz, e sempre ter as 2 perguntas na cabeça, né? O que eu quero iluminar? Você quer iluminar o quê? O teto? Uma parede com revestimento diferenciado? Você quer iluminar uma mesa de centro? E depois a gente entra com o como. Como iluminar? Como que eu vou iluminar isso? Minha parede com revestimento diferenciado, embutidos com luz marcada, um perfil linear que me dá uma luz difusa e lava essa parede, embutido no piso que dá um uplight, uma luz de baixo para cima, uma arandela com luz para baixo e para cima que destaca esse revestimento. Depois a gente vê o como. Mas eu sei que eu quero iluminar essa parede. Como eu vou iluminar é uma outra questão, tá num outro momento. Eu sei que aquela parede vai estar iluminada. Mas aí, por exemplo, olha só como as respostas começam a aparecer, né? Você tem uma parede com revestimento todo volumétrico, um revestimento que já tem bastante informação, e aí você tem uma parede de 15 metros de comprimento. Você sabe que você quer iluminar aquela parede. Aí você pensa, bom, como que eu vou iluminar essa parede, né? Já sei que eu quero iluminar isso. O que? Já sei que eu quero iluminar essa parede. Como que eu vou iluminar? Eu posso pôr vários embutidos com foco mais fechado para destacar essa volumetria. Legal. 15 metros? Quantos embutidos você vai ter que pôr? Uns 15, no mínimo? 20? Para ter uma iluminação, né, um ritmo nessa iluminação e conseguir destacar essa parede? Putz, já tem muita informação nesse revestimento, aí eu coloco mais uma iluminação marcada, talvez fique meio pesado. O que eu posso fazer também? Colocar um perfil com luz indireta, embutido no forro, embutido no teto de madeira, que me dá uma iluminação linear, um efeito mais minimalista, mas que também destaca a minha parede com revestimento volumétrico. Percebe como as soluções e as respostas aparecem sozinhas? À medida que você questiona o seu próprio projeto e o próprio efeito que você quer entregar para aquele ambiente, é muito mais fácil. E outra, fica muito melhor também do que se você colocasse aquele efeito com luz marcada.
Claro, tem gostos e tal, depende muito do tipo dessa iluminação, do tipo de projeto e tal, mas nesse caso, essa iluminação linear ficaria melhor, na minha visão, tá? Alguém tem alguma pergunta? E aí, seguir esse passo a passo também é muito importante, né? Então, fazer o briefing com o cliente, entender quais são as expectativas, é muito importante. Depois, fazer toda a conceituação do projeto e sempre se perguntar o que eu quero iluminar, como eu quero iluminar. Essas duas perguntas são mágicas. Quando você acaba perguntando isso, se perguntando e se questionando, as respostas aparecem. Depois vem a escolha da lâmpada e da luminária e aí você vai falar, bom, eu quero esse efeito de luz linear na minha parede com revestimento velumétrico. Legal. Aí você define a luminária e o tipo de lâmpada. Por quê? Você pode colocar, olha que interessante também, nesse efeito de luz linear você pode pôr o quê? Um perfil de sobrepor com uma luz, tem até um aqui, ó. Um perfil de sobrepor, você pode colocar um perfil de luz indireta, que também te entrega, você pode colocar um perfil embutido, você pode colocar um trilho suspense com uma luz linear, e aí você vê também qual é a melhor luminária para te entregar esse efeito que você quer. Ah, você vai iluminar como? Fita de LED? Barra de LED? Qual o fluxo que você quer? Qual é o equipamento que você quer? Depende também do efeito que você quer passar. Você quer, ali é um corredor que você quer um efeito mais decorativo, você quer uma luz de destaque, mas não quer um fluxo muito intenso, você não quer uma luz muito intensa, você quer um efeito mais decorativo, porque é uma passagem, não é um local de permanência, você quer um charme, você quer destacar, mas não quer uma luz muito forte, ou não. Ali embaixo daquela parede tem uma bancada, uma sanca também, Ana Paula, muito bom. Você tem uma bancada onde as pessoas trabalham, você quer uma luz mais eficiente, mais efetiva. Então, a sua especificação já vai ser diferente também. Por isso que não existe resposta certa, né? Não existe só uma resposta certa. Sanca também pode ser feito, a sanca no próprio gesso, no próprio forro de marcenaria. Só tem que tomar um pouco de cuidado com sanca, porque acumula muita sujeira, muito pó. Então, às vezes, para alguns lugares não é tão indicado, tá? Então, gente, o próprio projeto te dá a resposta do que é melhor para ele. Isso não é incrível? Eu acho isso incrível. O próprio projeto te dá as respostas do que é melhor. Qual é a melhor iluminação para aquele ambiente? Qual é a melhor iluminação para ele? Não existe uma resposta só, uma resposta pronta. Eu não gosto de regras, falar assim, tem uma regra. Não tem. Tudo bem, eu tenho lua em aquário, mas não é só por isso, tá? É justamente porque quando a gente cria fórmulas prontas, usa uma luz indireta na sua sala que vai ser bom. Não necessariamente. Se você precisa de um foco marcado na sua mesa de centro, isso não vai ser bom. Ou se você precisa de um fluxo luminoso mais alto para leitura, talvez isso não seja bom também. Então, a gente tem que analisar qual é o uso daquele espaço, qual é o briefing, fazer um briefing com o cliente, analisar o projeto de arquitetura e interiores, entender qual vai ser a atividade exercida ali para conseguir propor algo com mais propriedade. E o conceito de projeto é muito importante. E aí entra a questão, né, que eu sempre falo. Por que a gente cria, vocês criam, a gente no geral, eu me incluo nessa, também sou arquiteta. Por que os arquitetos criam o conceito de projeto de interiores e arquitetura e não criam de iluminação? Sendo que a iluminação muda completamente a percepção que você tem do espaço. Se você coloca uma lâmpada branca na sua sala, não vai ser acolhedor e aconchegante, vai ser um ambiente frio e impessoal. É isso que você quer comunicar? Se é isso, legal, vai em frente, lâmpada branca nela. Agora, não é isso, é uma luz... É um ambiente que eu quero aconchego, que eu quero que a pessoa se sinta em casa, que eu quero uma luz mais intimista. Então, não é isso. A gente tem que pôr uma lâmpada amarelada. Qual que é o efeito que traz esses sentimentos, essas sensações, essa percepção? Luz indireta, luz difusa, cúpula de abajur. E aí vai nascendo o projeto.
que vocês me dizem? Todo mundo vai começar a conceituar o projeto agora, fazer croquis iluminados, pensar na luz e não na luminária e na lâmpada em si? Vamos ver se alguém me responde aqui. Lembrando também para quem chegou agora que todo dia, a partir de hoje até o dia 25, vamos ter lives diárias aqui no meu perfil falando sobre assuntos diversos. Quem tiver alguma sugestão de tema ou quiser que eu fale sobre alguma coisa, me mande todo dia às 13 horas e às 21 vai ser uma live com formato de mentoria. Então eu vou chamar alguém que tiver ao vivo junto comigo para entrar na live, trazer alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão de algum projeto, ou enfim, alguma dúvida que tenha de iluminação para a gente conversar ao vivo e sanar todas essas dúvidas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Já se programe. Que bom, que chavinha que virou. Vamos lá, todo mundo me falando. Vou tirar uma foto. Quero saber qual chave que virou com a live de hoje. Qual que foi o ensinamento? Qual que foi o maior conhecimento que você conseguiu na live de hoje? E aí depois vocês postam no meu perfil. Cada projeto tem uma necessidade diferente. Não dá para sempre do mesmo tipo de luz. Não dá para pensar no mesmo tipo de luz. Ou a pergunta que eu quero fazer para vocês: você sempre faz uma cozinha da mesma forma, mesma cor de marcenaria, mesma pedra, mesmo tipo de revestimento, mesmo layout? Você faz a mesma cozinha para todo cliente? Não, né? Por que a luz tem que ser igual para todo mundo? Não tem. Não existe isso, gente. Não existe isso. Luminária é o último do processo. Efeito de luz, conceito, e isso é poderoso, tá? Queria agradecer todo mundo que participou da live hoje, todo mundo que está aqui e tal. Amanhã tem mais e hoje às 21 no formato de mentoria. Então, se você tem alguma questão que você quer resolver no seu projeto, já fique a postos e eu vou mandar um emoji para vocês postarem para entrar na live da mentoria. Entrem também no meu canal do Telegram, vou deixar o link para vocês, vou colocar no arrasta dos stories, porque lá também eu posto muita coisa, muita informação nova. E até amanhã. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Móvel Design. Você também.